Boa noite, irmãos. Sem palavras, né? É muito bom sentir a presença do Senhor. E tem sido muito bom as quinta-feiras aqui. Deus tem agido no nosso meio. E a gente está orando por mais. Por mais. Eu vejo a vida de Pedro, de Paulo. Pedro era muito cheio de espírito. A sombra dele curava. Você já imaginou? Você está passando por um enfermo na rua, um mendigo, tá lá, passando mal, você passa, a sua sombra passa por ele, de repente ele levanta. Tem a fé de Paulo. Paulo fala, aprendi a viver contente em qualquer situação. Que fé é essa? E hoje eu estou aqui, irmãos, querendo compartilhar com vocês algo da palavra de Deus, mas também do que eu tenho almejado. E se fosse pegar as músicas aqui, eu fiz questão de colocar do meu lado aqui, porque se fosse pegar só as músicas, tinha dado minha palavra aqui. Que eu tinha preparado para hoje, o Espírito Santo já ministrou no louvor. Se a gente desse amém aqui e fosse embora, eu já estava cheio de Espírito Santo. Creio que você também, amém? Mas vamos encher mais um pouquinho, compartilhar mais um pouquinho. Quero fazer uma oração antes. Senhor Jesus, obrigado. Porque o que o Senhor já fez aqui já é maravilhoso, Deus. O Senhor é poderoso mesmo. Vem curar, vem libertar, vem dar ousadia, vem trazer o renovo. Vem, Pai, a gente precisa do Senhor. Oh, Deus, a Tua presença está aqui, Deus. Nós cremos que a Tua palavra diz, onde um ou dois estiver reunido, meu nome ali estarei, o Senhor está aqui. É por isso que a gente está se quebrantado na Tua presença. Senhor, o Senhor usou tanta gente para falar do Senhor, usa eu também. O Senhor usou até uma mula, por que não pode usar eu? Usa eu, papai, em nome de Jesus. Amém. Gente, tem uma pergunta para vocês. Você já teve algum pensamento equivocado? Algum pensamento assim, poxa, pensei que era, mas não é. Sério? Eu também. Eu pensei que eu ia ser jogador de futebol. E vocês viram onde eu estou. Obrigado, irmão. Eu pensei que eu era bonito. Só que eu sou lindo. Tá vendo? Calma, irmão, deixa eu terminar. Né? Deixa eu terminar a frase. Eu pensei que a vida era só diversão. Quando eu tinha, lá pelos meus 7 anos, eu pensava que a vida era só brincar. Só se divertir. E muitas pessoas têm pensamentos equivocados. E principalmente o pensamento equivocado sobre Deus. Sobre o caminhar com Deus. Sobre a palavra de Deus. Um pensamento equivocado de muitas pessoas tem é de que logo depois que se entrega a Deus, elas não enfrentarão lutas. Agora estou com Deus, me converti, aleluia. Minha conta do banco vai uns 4 a mais. Agora não tenho mais doença. Agora eu vou ter um carro, né, do ano. Amanhã eu já vou comprar, se converti hoje. Não tenho mais dificuldade. Opa, office boy de emprego para mim não, jamais. Agora eu sou gerente.
diretor da empresa. E muitos pensam que é assim, que Jesus é um... Não um banco, mas eles pensam que Jesus é algo da sorte. Eu aceito e agora sou o sortudo. Tenho tudo para usar para tudo. Muitos confundem viver a verdadeira fé com a viver uma vida livre de desafios. E a gente não vê isso na palavra do Senhor em momento algum. Todos os grandes homens, as grandes mulheres que estiveram na Bíblia, todas passaram por um período deserto. Todas. Agora eu quero que você reflita aí. Qual período você está vivendo? Deserto? Ou período de Canaã, né? Só bonança. Eu estou no deserto. A gente lá no Expresso Rio está passando uma dificuldade financeira. A gente não recebeu o mês de julho. Seu deserto não tem nem areia, né? Os dias de hoje, a gente está passando uma dificuldade financeira, né? A gente foi procurar patrocínio nas empresas para o Arraial do Riso. Todo mundo está falando que está difícil. Que está, né, complicado. Mas a gente tem como escolher. Ou viver chorando, ou vendendo lenço. Os que choram, a gente vende o lenço para eles. A escolha é nossa. Porque como que a gente olha? Lembra que eu falei, tive uma ministração aqui sobre o palhaço? Quanto estava aqui? Que todo mundo colocou o nariz de palhaço. Alguém lembra disso? Na escola dominical? É igual olhar de palhaço. Como é que eu olho para a situação? Como é que eu olho para tudo isso? E aí, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Daniel. Nós vamos no capítulo 6, Daniel 6. E hoje eu vou falar sobre esse homem, esse jovem fantástico, que mudou a história de Jerusalém, né? Falando um pouco lá desde o capítulo 1, o rei da Babilônia, ele foi para Jerusalém, se sitiou, é assim que fala? É, né? É assim que fala. Sitiou, isso, em Jerusalém, e ali ele reuniu todos os seus súditos e ele queria montar um grande reinado forte, convidou todos os jovens, e no meio deles estava quem? Daniel. Quem mais, gente? Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali Daniel, logo no começo do capítulo, ele mostra a sua sabedoria. Ele mostra discernimento. E o rei pede para alimentar esses jovens bem. E o que o rei faz? O general lá do rei faz? Ele pega e dá do bom e do melhor para esses jovens. Vinho, a boa comida, tudo de bom. Daniel, muito sábio, pediu para quê? Comer só o quê? Vocês lembram? Só verduras e água. O general falou, mas como assim? Você vai ficar fraco? Ele falou, me dá um voto de confiança. 10 dias. Você vai ver que nós 4 estaremos melhor que todos os outros. E deram esse voto para ele. E nos 10 dias, Daniel e os meninos estavam gritando de força. Mas os outros não. E aí começou a história. No capítulo 2, Daniel, o rei tem um sonho. Engraçado que o rei tem um sonho. E ele quer que todo mundo descobre. Aí chama os magos, chama os mestres da lei, chama todo mundo para adivinhar o sonho dele. Eu tive o sonho, agora vocês vão adivinhar. E ainda adivinhar o sonho e ainda interpretar o sonho.
Eu não queria quase nada, assim, sabe? Eita, rei, né? E ali começa uma história de Daniel fantástica, onde ele pede para Deus sabedoria para lidar com essa situação. Mais uma vez, sabedoria. E Daniel vai lá, além de falar o sonho que o rei teve, ele interpreta o sonho. O rei teve o sonho com aquela estátua que veio de ouro, vai vindo, aí são os reinados e tal. Eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, mas depois Nabucodonosor tem outro sonho, capítulo 3, e por aí vai falando, ministrando. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje aqui é no versículo 6, e a gente vai ler aí do 10 em diante. Se você puder acompanhar comigo, capítulo 6, Daniel 6, do 10 em diante. Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Vamos ler um pouquinho antes? Quer ver? Versículo 3. Ora, Daniel se destacou. O que aconteceu com Daniel, gente? Se destacou. Porque ele servia ao Deus fiel. E ele sabia quem era o Deus dele. Quando a gente não conhece o nosso Deus, a gente não segue. Se a gente não conhece, a gente não vai seguir. Nós precisamos aqui entender quem é o nosso Senhor e fazer o que Ele pede, porque assim a gente vai se destacar onde a gente está. Vai se destacar lá no seu trabalho, vai se destacar lá na escola, em qualquer lugar, se você for fiel ao Senhor. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo todo o império. Presta atenção nisso. Hoje, a gente não tem referências igual Daniel, assumindo grandes poderes para ser a referência do povo. Infelizmente. E você pode ser essa referência. Nicolas, você pode ser essa referência lá na sua escola. Se tiver um líder da sala, que seja você. Porque você vai fazer diferença. Você pode, Júlia. Nós todos aqui podemos, lá no seu trabalho. Seja referência. Eu falo para o pessoal, quando fala sobre missão, eu falo, seja um missionário onde você está. Se você é médico, faça parte do Conselho Regional de Medicina, para que as atitudes que forem ser tomadas, lei que for estipuladas, você esteja ali para que seja o cabeça. Porque você estando ali, você vai pensar conforme a palavra. Nós precisamos de mais missionários assim. Na medicina, na advocacia, em todas as áreas. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sábios procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração. Queriam acabar com Daniel. Administração governamental. Mas nada conseguiram, gente. Nada. Daniel era um exemplo. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei dos Deus dele. Além de conhecer Daniel, eles conheciam quem? O Deus que ele servia. E fizeram de tudo para atrapalhar a vida dele. Vamos lá. E assim os supervisores, versículo 6. E os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Versículo 8. Agora o rei emite o decreto e assina para o que seja
que seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, não pode. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Foi chorar? Foi murmurar? Quais são os problemas que a gente está passando na vida? Que em vez de orar, a gente está indo para casa para dormir, para reclamar, para muitas vezes negar a Deus. E eu estou falando isso de mim, tá, gente? Porque eu fico me questionando. Senhor, eu estou na obra. Eu estou fazendo a obra. Por que eu estou sem receber? Minha família precisa de sustento. Eu estou trabalhando. Gente, tem dia que eu trabalho manhã, tarde e noite. Semana passada, quinta, eu trabalhei de manhã, tarde e noite. Sexta, de manhã, tarde e noite. Sábado, de manhã, tarde e noite. Domingo eu apresentei, domingo de manhã, domingo de segunda eu vim para cá, trabalhei tarde e noite. A gente muitas vezes engrandece o problema, tanto que a gente não consegue enxergar Deus. E olha o exemplo de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, não fez nada escondido. Ele foi fazer o que ele tinha de costume, de hábito. Daniel é um exemplo, gente. Daniel, ele buscava o Senhor de manhã, de tarde e de noite. Ai, que vergonha. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer, irmão? Busque o Senhor de manhã, de tarde e de noite. E você vai ver como Ele vai agir na sua vida. Olha lá, versículo 6. Na metade do versículo 10. Vamos ler de novo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Gente, aquela hora ali não era motivo de agradecimento, gente. Já pensou a hora? Ele recebe um decreto que ele não pode mais orar. Para o Deus que ele acredita. Ele vai para casa e ele agradece. Senhor, obrigado. Já pensou a oração de Daniel? Senhor, obrigado, porque o rei não sabe o que faz. Tenha misericórdia dele. Ele não sabe o que faz. Tenha misericórdia dele. Senhor, obrigado que o Senhor colocou esse rei. Diz a palavra que está agradecendo. Será que nós somos assim? Senhor, obrigado por esse problema. Muito bom. Oh, Deus, bom demais. Oh, Deus, eu vou crescer tanto com esse problema. Sabe, vai me ajudar. Sabe, Deus, essa doença. Nossa, Deus, dói, mas é tão gostoso. Ai, Deus, se o Senhor não tivesse dado essa doença aqui, eu não podia ter ido para o hospital para falar com aquele fulano. Oração de agradecimento. Um olhar diferente para as coisas. 11. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que, nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Eu imagino o rei falando aqui: eu fiz isso sim. Eu sou o Todo-Poderoso. O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas,
que não pode ser revogada. Vocês entenderam? Aí o povo fala. Então disseram ao rei, Daniel, sabe que é Daniel? Sabe Daniel? Aquele queridinho do Senhor? Daniel, né? Que não tinha nada de errado. Poxa, Daniel, não fez nada de errado. Sabe Daniel? O seu amadinho aí? Olha o que ele fez. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito irado e quis matar Daniel. É isso que diz a palavra aí, gente? O rei se arrependeu do decreto que tinha dado. Até a lei ele queria revogar, mas ele não tinha como. Só que o seu coração se quebrantou. Falou, eu não posso fazer isso. Daniel é um homem íntegro, justo. Olha a referência. Será que nós somos assim? Será que pode falar isso da Leda? Vai lá no mercadinho da Leda, rapaz. Quando compra e sobra troco, ela devolve, ela não fica para ela não. Uma vez eu fui lá comprar, ficou R$20 lá que eu estava sem perceber, ela me devolveu. Será que nós somos assim, referência? Íntegro no que nós fazemos? Quando o rei ouviu isso, versículo 14, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Gente, imagine a angústia desse rei. O desespero desse rei. Eu imaginei, quem foi o anta de Jesus que fez essa lei? Ele falou, não, fui eu, não tem como eu fazer isso. Não tem como eu revogar. Vou perder um reinado por causa disso? Como que vai ficar minha reputação? Só que o rei faz uma coisa fantástica. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos Medos do Pés, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu as ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele estava fazendo uma pergunta? Ele está afirmando. Até o rei sabia do Deus poderoso de Daniel. 17. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Olha isso, gente, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. O rei queria ver Daniel. Se o rei não acreditasse no Deus de Daniel, ele não iria até a cova. Porque naquela época os leões destruíam. E vocês vão ver depois o poder dos leões. Eu parei no 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo de Deus, vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar os leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Nenhum. Pois ele tinha confiado no seu Deus. E
Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados nas covas dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens que todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Daniel foi fiel. O Senhor foi fiel com Daniel. Ao ponto do rei lançar um decreto que todos tinham que conhecer isso. Estou editando um decreto, 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Ciro, o persa. A fidelidade de Daniel levou à cova dos leões. O Senhor faz a gente passar por coisas, determinadas situações, porque nós estamos sendo fiéis. E se você está passando por algo, é porque o Senhor sabe que você tem condições de passar. Ele sabe que nessa provação, que nessa situação difícil, o Senhor sabe que você vai testemunhar do poder dele. Porque você vai ser fiel. Daniel se salvou porque confiou em Deus até o fim, mesmo quando as circunstâncias mostravam uma realidade difícil. O caso de Daniel era para ele mais murmurar do que ele está ou passar do jeito que passou. Porque ele estava adorando ao Pai, e aqueles que quiseram acusar ele, denunciaram ele, fizeram de tudo para o quê? Para manchar a vida de Daniel, manchar o nome de Daniel, e ele estava fazendo a coisa certa. Quantas vezes você está fazendo a coisa certa e é julgado pelas pessoas porque você está fazendo a coisa certa? Quando a minha mãe comprou minha casa, a casa que a gente morava, né, que agora não moro mais com ela. Mas quando comprou a casa, todos da casa tinham gato. Toda a rua. Gato de luz. Gato de água. Sabe esses gatos que faz? Que liga, faz um esqueminha. Minha mãe falou para a dona, eu só vou comprar se você voltar tudo ao normal. Às vezes é mais fácil, é mais cômodo. Hoje na minha casa eu pago 350 de luz. Era muito mais fácil colocar um gatinho ali para pagar R$20, R$30. Às vezes, a gente é julgado por fazer a coisa certa. E aí vai ser perseguido por causa disso. Mas, Deus está agindo na vida de quem? Na nossa vida. Porque através disso, nós vamos mostrar nossa fidelidade a Deus e Ele vai ser fiel com a gente. Hoje, minha mãe, lá na rua,
É uma mulher que todo mundo bate na porta para pedir oração. Por quê? Porque ela se mostrou diferente do resto da rua. Será que nós somos diferentes no resto do trabalho? Nós somos diferentes no resto do bairro? Nós somos diferentes no resto como pessoa? Muitas vezes não entendemos o processo, mas temos que confiar. E confiança faz parte da fé. Tem problema que a gente passa, gente, que a gente não entende. Imagina Daniel na cova dos leões. Imagina, gente, a dor que ele estava sentindo ali, o desespero. Eu não acredito que Daniel estava totalmente tranquilo. Talvez ele estava confiante que Deus ia livrar. Deus vai me livrar. Vocês já passaram por isso? Algumas situações que você fala, Deus vai me livrar, mas eu tenho que ir. Deus vai me livrar, mas eu estou indo, viu, Deus? Mas, estou esperando o Senhor me livrar. Deus, estou esperando. E você está indo, né? Deus, eu estou indo, mas... Eu imagino Daniel, foi jogado os leões. Aí ele olha para os leões... Fala, eu vou orar, ficar aqui de olhos fechados orando, porque se eles me comer, pelo menos eu já acordo na presença. E aí o rei vai lá no outro dia de manhã e chama Daniel e fala, opa, aqui ó, é tudo gatinho isso aqui ó. Fez nada comigo. Esse é o Deus. Nós precisamos confiar. O que você tem passado? Ou o que você passou? A fé gera confiança. Quanto mais fé, mais eu confio. São essas horas que precisa de um posicionamento diante das situações do dia a dia. Crer que Deus está no controle, mesmo em meio às adversidades. Você consegue crer que você passando uma dificuldade é Deus agindo na sua vida? Você tem fé a tal ponto disso? Eu tenho fé que eu não estou recebendo porque Deus quer agir na minha vida. Eu estou doente porque Deus quer agir na minha vida. Eu fui visitar uma paciente, na hora que eu entrei no quarto, era uma senhora, ela estava com essas gaiolas que coloca no pé, que quebrou, teve fratura exposta, então sabe, coloca as gaiolas. Aí eu entrei, estava com aqueles monte de ferrão assim para fora, eu falei para ela assim, a senhora pode um pouquinho de parar de mexer o pé, porque a antena da televisão do outro lado tá dando problema. Aí ela começou a rir, ela falou, não, eu estou feliz. Aí eu olhei para ela, feliz? Ela falou, é. Na palavra de Deus fala para a gente estar contente em toda situação. Se Ele me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito. Vixe. Quase que eu falei, deixa eu me converter. Que fé é essa? Você tem essa fé? Nós precisamos desenvolver. No Expresso Riso, a gente está passando por um momento de propósito. A Júlia pode confirmar que ela está lá com a gente. Gente, tudo que a gente planejou financeiramente deu errado. No começo do ano, tudo que a gente fez no ano passado, planejou para fazer esse ano, deu errado. A gente fez teatro, não lotou. A gente fez espetinho para vender, deu R$100, isso aqui deu R$130 e a gente vendeu para caramba lá. Só que sobrou um monte também. E a gente falou, pô, Deus, está dando tudo errado. Não, vamos parar, vamos sentar, vamos conversar. Deus, fala com a gente o que eu estou fazendo de errado. Porque tudo que a gente está pondo a mão financeiramente aqui para sustentar o projeto está dando errado. Aí Deus vem e dá uma cutucadinha assim. Ó.
Olha para trás. Aí você fala, mas para que eu tenho que olhar para trás, né? Aí a gente vai entender que a gente tem que olhar lá no começo que a gente fez errado. Em vez de a gente planejar para que o propósito fosse em primeiro lugar, a gente planejou só o financeiro e esqueceu de planejar o propósito. E qual que era o nosso propósito? Buscar o Senhor. Orar mais. Jejuar mais. Estar na presença dEle. Ministrar sobre a vida das pessoas. E é isso que ele falou? Aí o sustento vem. Ai, gente, é loucura isso, gente, é loucura. É loucura. E a gente falou, tá bom, Senhor. Tá bom. Quando a gente fez isso, a gente estava com um déficit de R$7.000 mês. A gente tinha 15 mil de custo e 7 mil de entrada. A gente parou tudo e falou, vamos mudar isso. E a gente mudou. Fizemos todas as... A minha filha dando tchauzinho, gente. Olha lá, coisa mais linda. Ai, chegou. Já chega... Que fase, né, filha? E a gente teve que mudar tudo. Reduzir salário. Falar com todo mundo, ó, vai ser assim, que ficar... Mas agora, a partir de hoje, nós vamos ter uma semana de jejum e oração, vai ter 24 horas de jejum, a gente vai ter louvor, a gente vai ter dia de culto de oração, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. E faz 2 meses que Deus tem agido. Irmãos, dinheiro na conta não apareceu ainda, mas a gente recebe uma oferta aqui, recebe uma oferta de onde menos esperava. Só que no hospital as coisas mudaram. Quando a gente fez esse propósito, eu fiz uma semana de monte, buscando o Senhor. Gente, eu entrei no hospital, eu de palhaço. As pessoas olhavam para mim e choravam. Eu entrava no quarto, a pessoa olhava para mim, dava um sorriso e chorava. E ali eu ministrava sobre a vida dela. Cura, libertação. Orei para Deus expulsar demônio. Orei para Deus libertar, para Deus curar. Foi poderoso, coisa que eu não sentia há tempos, porque minha cabeça estava envolvida na parte financeira. O problema pega e mexe tanto com a gente que a gente esquece do Senhor. A gente esquece de ser bênção. Fala, irmã. Amém. Amém. Aleluia. E muitas vezes na adversidade, no problema, a gente faz essa pergunta, mas por que passamos por isso? Por que eu estou assim? Por que isso aconteceu comigo? Eu quero te falar, meu amado, que Deus será mais glorificado. Ou a fé fortalece, ou a sua fé é mais fortalecida. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou a pele de Daniel na cova. O livrou dos leões. Deus muitas vezes não vai livrar a gente de passar por aquilo, mas Ele vai trazer a paz, que excede todo entendimento, a sabedoria, o discernimento.
que nós precisamos para poder passar. Eu não sei o que você está passando. Mas hoje aqui, eu quero que você receba essa palavra de tenha fé. Porque se você está passando o que você está passando, é porque você foi colocado por Deus. Porque você tem condições. E aí a gente vê exemplos na Bíblia sobre algumas coisas que aconteceram e a gente vê ou foi para que a fé fosse fortalecida ou foi para que Deus fosse mais glorificado. A gente tem um exemplo na saúde da mulher com hemorragia. Quanto tempo aquela mulher ficou com hemorragia? Vocês lembram? 12 anos. Imagine, gente, você com uma hemorragia que não estanca nunca, 12 anos. Quem vai saber dessa doença? Quem? Durante um ano. Durante um mês, quem vai saber? Você e um clínico geral. Durante um ano, quem vai saber? Você, o clínico geral, outro especialista e outro. Durante 2 anos, quem vai saber? Você, os médicos que você foi, mais os vizinhos, tudo que você já pediu oração para todo mundo. 3 anos, você e os médicos lá já de São Paulo, porque você já foi para São Paulo. Você, 5 anos, e os médicos de São Paulo, aqui de perto, dos Estados Unidos. Porque você foi para lá. Porque na palavra de Deus fala que ela gastou todo o seu dinheiro. E aí, não vou falar sobre as dificuldades dela, mas depois, vai lá, lê, pensa para você ver. Aí depois foi para os Estados Unidos, não foi para a Europa. 12 anos! Quantas pessoas não conheceram essa mulher? E aí vem o Senhor Jesus Cristo e cura. Aonde que o nome dele vai ser glorificado? Se fosse com um mês só? Então, se você está passando algo, isso está perdurando, é para que Deus seja glorificado. Para que mais pessoas possam ver a tua fidelidade. E através da tua fidelidade, conhecer esse Deus glorioso. E a gente vê hoje aqui a fé de alguns. A fé sua. Seu filho está atrás de você. Hoje. Quantas vezes eu vi você chorando. Glória a Deus pela sua vida, Lucas. Pelo jeito que você arrumou o trabalho. Deus está fazendo novo. Porque muitas pessoas vão conhecer Jesus Cristo por causa do seu testemunho. Que eram aquelas pessoas que estavam andando na parte errada com você. Vai ver, cara, olha ele. Onde que ele está? É esse Deus. Se você está passando por problema de saúde, é para fortalecer sua fé. É para Deus ser glorificado através de você. Amém? Nas finanças, Jó perdeu tudo. Jó era o mais rico e foi perdendo tudo. Depois fez o que com ele? Deus deu e dobrou. Mas Jó permaneceu firme e fiel até o final. O que a gente deve mais desejar, meus amados irmãos, é a paz. A paz no espírito é no interior, nunca no exterior. A paz está aqui dentro. A paz não é porque eu tenho um carro, porque eu tenho a conta bancária. Eu estava conversando com o Ricardo. A gente está cansado, tantas cobranças, liga para a gente. Mas a paz está aqui dentro. Eu sei que na hora certa eu vou acertar com todos eles. Mas eu não deixo de falar para eles, eu vou acertar. Me dá um tempo. E Deus está modificando isso.
Eu tinha dois boletos grandes para pagar no Expresso Riso. Liguei para a moça, falei, não estou podendo pagar. A gente nem recebeu salário esse mês. Pode perdurar um pouquinho mais aí. Ela falou assim, pode. Até dia 10 de agosto você me paga esse boleto, eu não vou protestar vocês. Isso é Deus. A Cristiane foi conversar, porque nós estamos devendo lá na escola. 5 parcelas. Mês de agosto, pagaram. Mês de julho, desculpa. De julho, né, Cris? Sabe por quê? Foi o mês de julho que a gente fez o propósito. Deus está agindo. Até o momento que eu vou chegar lá para o rapaz e falar, eu não sei como, mas hoje eu estou com dinheiro aqui para pagar. É o Deus que eu sirvo. E você sabe de tudo que eu passei, porque todas as vezes que você me ligou, eu falei que eu não podia. Mas hoje eu posso. Irmãos, a fé não é apenas ferramenta de conquistas gloriosas, mas é também de defesa. Daniel mostrou isso. Mesmo sendo julgado erroneamente, mesmo indo para o lugar que ele não merecia, a fé serviu para ele como defesa. Porque eu sei a quem eu sirvo. E sei que ele vai na frente por mim. Que a gente possa seguir o exemplo de Daniel. Daniel, versículo 10. Vendo os problemas, ele foi orar. Que homem, que fé, que possamos ser assim. Que você, é até uma frase chavão, todo mundo fala isso, né? Mas eu tenho que falar. Que você mostre o tamanho do seu Deus para o seu problema. Não o tamanho do seu problema para o seu Deus. Que seja ao contrário. São os desertos que amadurecem e preparam os servos de Deus. Quanto maior o cultivo da fé, maior a nossa confiança. Que isso que a gente que isso que nós estamos passando seja o cultivo da nossa fé, para que Deus possa nos levar para um estágio maior, onde Ele vai usar a gente poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui hoje. E essa palavra Deus colocou no meu coração na segunda-feira. E Deus confirmou através de um jornal. Deus queria falar com você. E Ele está agindo aqui hoje. Eu quero orar para que Deus possa, no processo que você está passando, que Ele possa te dar sabedoria, que Ele possa te dar discernimento, que Ele possa estar te dando paz de espírito, para que você não enxergue o problema, mas sim que você possa enxergar a Deus, e Ele vai resolver por você. Senhor, aqui estamos nós, Deus. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz até hoje. E o Senhor falou com a gente aqui, Pai. Oh, Deus. É muito bom poder Te buscar. E, Pai, muitas vezes a gente não entende o processo, porque a gente está dentro dele. Mas, Pai, em nome de Jesus, que a gente lembre do Senhor, que a gente possa lembrar da Tua palavra, ver esses grandes homens, grandes mulheres, a fé que eles desenvolveram, que a gente possa fazer a mesma coisa, e que o Senhor possa estar no controle, e a gente confiando em tudo isso. Se a gente está passando por tudo isso, é porque o Senhor acredita em nós, e sabe que
na tua força, no teu poder, a gente pode conseguir vencer. A gente vai mostrar fidelidade no Senhor nessas áreas e a gente vai ver o teu nome grande. Porque quando o Senhor faz isso com a gente, o Senhor já tem um propósito estabelecido. E a gente quer te dar glórias a ti. Porque no final do processo, o teu nome vai ser glorificado de uma forma grandiosa, assim como foi com Daniel. Obrigado, Deus, pelas coisas que estamos passando. Obrigado, Pai, porque o Senhor está dando oportunidade da gente mostrar o seu amor através dessa situação. Usa a gente, Pai. Usa a gente poderosamente, Deus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui. Que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Que possamos ser igual Daniel. Daniéis e Danielas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucão? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma última oração, abençoando a vida de vocês, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o coração igual a Daniel, Senhor. Ser homens e mulheres que realmente buscam ao Senhor, que realmente entregam a sua vida completamente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos dê, Senhor, a coragem que o Senhor manteve, Senhor. A ousadia que o Senhor manteve, Senhor. De não temer, Senhor, no momento das aflições, no momento onde ele foi jogado, Senhor, na cova dos leões ali, ele realmente não esmoreceu, Senhor. Foi um homem que teve uma fé inabalável, Senhor. Então, em nome de Jesus, vem mesmo, Senhor. E nos torna, Senhor, homens e mulheres como Daniel, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um dos meus irmãos. Cuida, Senhor, a cada um deles, Papai. Eu não sei o processo, Senhor, ou o que eles estão passando, mas o Senhor conhece, Senhor, todas as coisas e sabe, Senhor. Vem mesmo, Senhor, em nome de Jesus, e ajuda, Senhor, os teus servos, as tuas servas, a passar, Senhor, por esse processo. Que em nome de Jesus, eles tenham, Senhor, coragem para poder dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos viver para que a glória do Senhor seja evidente nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.